Bem, amigo internauta, hoje Extremo Web TV, na Câmara Municipal de Extremo, o prazer de entrevistar digníssimo vereador José Maria do Couto, hoje presidente da Câmara Municipal de Extrema. Bom dia. Bom dia, ouvintes da internauta Web TV. É um prazer receber vocês aqui. É eu que fico elogiado de estar recebendo vocês aqui. E para a gente, presidente, a gente tem sabido, tem acompanhado, o senhor tem tratado, já conhecemos o senhor de longa data e sabemos da sua austeridade no trato das coisas públicas, né? No seu primeiro compromisso, logo no início da sua gestão, o senhor assumiu o compromisso de que realmente a Câmara é independente, não tem que haver uma unissonidade entre os três poderes, mas que ela é independente entre si, na fiscalização dos serviços públicos. A gente tem visto essas ações acontecendo no dia a dia. Na 7ª reunião ordinária, no final da reunião, o senhor surpreendeu a todos, através de pedido de alguns vereadores, de uma CPI. O senhor podia falar sobre ela? Antes de falar sobre a CPI, eu queria dizer que nós fizemos uma restauração na Câmara, colocamos aqui uma melhora de salário escalonado, aquelas pessoas que ganham menos, teve um aumento maior, aquelas que ganham mais, menor. Você vê, nós tivemos de 20% de aumento para um copeiro, para uma pessoa que trabalha na Copa, e 2% para um assessor. Então, quer dizer, foi muito bem visto e foi aceito dentro do impacto social. Também fiz questão de acertar o convênio médico, que é muito importante para o nosso funcionário, para que ele tenha uma segurança na saúde, que é hoje que é a Unimed. E também alterar, porque eu acho que o dependente do vereador, não do vereador, o vereador não tem o convênio, do colaborador, do servidor público daqui da nossa casa, ele é preciso, dependente também precisa estar acolhido pelo próprio colaborador para incentivar ele a sempre uma produção. O que é a produção? A nossa obrigação e também do nosso servidor é atender bem o nosso público, nosso povo. A CPI foi a seguinte, eu caminho todo dia de manhã no parque de eventos e sou cobrado. E comentei com os vereadores aqui que eu estava sendo cobrado, pedi para que eles fossem lá também, porque não é só eu, um vereador só não abre CPI. Primeiro que precisa de 1/3, e 1/3 de 11 é 4. E conversando com eles, só que no meu conceito e dentro daquilo, da política que eu conheço, do que eu já vivi, não sei tudo, estou aprendendo ainda, espero aprender mais, aquela obra tão pequena num valor fixado, inclusive estava na placa, com atraso, também foi entregue com atraso. Estava lá, deu 112 metros quadrados de construção por R$264 mil. Todo mundo falava, senhor Zé Maria, faz 30 anos que você está na Câmara, você não vê isso? Eu comecei a comentar com os colegas vereadores. Aí, por fim, o que entendemos? Como eu não gosto de fazer as coisas no escuro, eu pedi uma empresa especializada em Bragança Paulista para não caracterizar nada político. Uma empresa que não conhece o Zé Maria, não conhece o prefeito, não conhece a cidade. E não muito bem. Ele veio específico para isso. Ele emitiu um relatório e passou para mim. E nesse relatório, ela apontou que a obra tinha uma diferença de 46% acima do valor, que representa 83 mil e poucos reais. É nossa obrigação, é obrigação do vereador, que representa o povo, também fiscalizar, porque para alguns fica descontente mesmo. Mas nós não estamos acusando ninguém, nós estamos tendo o direito de fiscalizar. É isso que nós queremos. Nós queremos fiscalizar, que é a nossa obrigação. E como a população cobra, nós temos que agir. E foi aberta a CPI com suposta irregularidade. E o que eu quero dizer e deixar claro para quem quer que seja, se tiver tudo certo, nós vamos mandar uma moção de aplauso ao departamento, ao executivo, para todo mundo. Se tiver errado, cada um responde pelo aquilo que fez. Nós não estamos aqui, nós não julgamos ninguém, nós estamos aqui para levantar, detectar. Deu certo, está tudo certo, ótimo.
Está errado. Alguém tem que pagar, porque o dinheiro é do povo, não é nosso. E é demais, vereador, presidente, se a gente não responde à solicitação da população, dá a impressão de conivência. Pode até estar tudo certinho, mas se não verificar, se não provar que aquilo realmente custou esse valor, vão achar que a Câmara é conivente com tudo isso e que realmente a obra custou caro e foi superfaturada. É isso, eu estou entendendo? Exatamente isso. Nós temos a procurar, porque hoje, nós na classe política, sabe o que acontece? A classe política, ela tá mal na fita. A classe política não está bem, não. E o povo está exigindo que o político tenha vergonha na cara. E quando é cobrado, que assuma o papel dele, cada um na sua função. Então, é exatamente isso que nós queremos, apurar os fatos. Não estamos condenando, não estamos falando que está errado ou se está certo. O relatório nos orientou para que abrisse uma CPI para averiguação. E nós estamos averiguando, que é a nossa função. Tempo para a CPI, presidente? 60 dias está concluído. Isso vai, depois do concluído, qual o processo para a população entender? A população entender, vai para plenário para votar. Tá? Aí, os vereadores quiserem, eu não sei como é que vai, o relatório que vier, o vereador aprova ou não o relatório. Após isso, se houver alguma irregularidade, isso é encaminhado ao Ministério Público. Então quer dizer que a população pode... Se houver, bem claro, se houver. Se não houver, ela cai aqui. Porque a turma fala assim, mas é a CPI. Teve uma CPI do terreno, inclusive envolveu minha pessoa. Eu não tenho medo, não. Eu tenho a minha sinceridade, que eu fui prejudicado com isso. Eu fui prejudicado por quê? Porque veio o Ministério Público do Belo Horizonte, veio aqui e avaliou em R$3 o metro. E eu fui desapropriado por R$1,20. Aonde que eu levei vantagem? E diz, projeto que veio aqui não tinha nada a ver, que é para desapropriar terreno meu. Foi aberta aqui uma CPI, que a turma fala, por que não abriu CPI do terreno? Foi aberta sim, e não chegou à conclusão, não tinha prova, não houve dano para o erário, não houve nada. Porque veio uma abertura de crédito suplementar, né? Na época que o senhor era presidente, foi voto de desempate Minerva? Foi assim? Não era presidente, não. Eu votei a favor, como votei sempre a suplementação de verba, que é um argumento, é uma maneira de se ajudar o prefeito também a administrar, porque ele precisa, às vezes não dá certo, tem que tirar de uma dotação e passar para outra. E desde os meus 7 mandatos de vereador, eu nunca votei contra uma suplementação de verba, porque é um direito que o prefeito tem de pedir autorização para a Câmara para ele fazer e cumprir o programa de governo dele. Então, não seria essa que eu ia votar, só que infelizmente, foi para desapropriar o meu terreno, não é nem compra. Eu fiz um pedido para construir uma pousada, eu tinha um investidor, tanto é que quando fomos lá para o fórum, eu fiz questão que o meu investidor fosse ouvido, porque nem eu teria o dinheiro para construir, eu tinha um investidor, como tinha, e o que eu recebi foi uma desapropriação. E não briguei, mas você não concordava com o preço? Não concordei com o preço, tanto é que eu não quis brigar, porque eu não sou rico. Eu fui ajudante de fundição, fui operador de máquina, fui motorista. Se eu cheguei onde estou, com todo o meu trabalho, e esse pouco ia me fazer falta, porque se vocês verem o terreno aqui onde está a Rexa, agora que o doutor João Luiz fez uma ótima negociação lá para a prefeitura, começou a pagar agora uma parcela por ano. Agora, a família Steff lá é uma coisa, agora o Zé Maria, ajudando, a Zé Maria da Fundição é outra. Eu não sou rico, eu sou igual a todo mundo, eu vivo do meu trabalho. E não tinha, e também não tinha terreno para esse terreno. Quando eu comprei e paguei, e ninguém falou para mim que eu não poderia comprar. Infelizmente, hoje, às vezes, tem muitos maldosos que falam por aí sobre essa lei. Eu queria deixar claro que teve CPI, sim, aqui, sobre o terreno. E eu fui ouvido, e todo o departamento foi ouvido. E essa CPI não é diferente. O senhor fala, senhor presidente, aproveitando, o senhor que deu a deixa, aproveitando, o senhor falou de aprovação de todas as implementação, suplementação de verbas, o senhor sempre aprovou. E a gente é sabido, por todo mundo, que há um estremecimento entre o presidente da Câmara do Legislativo e o chefe do Executivo. Algumas divergências, né, políticas, na verdade, né, na administração da cidade, que o senhor às vezes não concorda com alguma coisa e tem estremecido.
vindo novas ações suplementares, essas passarão por Vossa Excelência, terão o mesmo trato? Mesma coisa, porque se nós temos que separar as coisas certas e coisa errada. Eu não concordo com muitas atitudes do prefeito, e como nunca concordei. Mas aquilo que eu não concordo, eu chego. Então, por isso, às vezes, é falado que eu sou difícil de mexer. Não sou nada, eu sou fácil de mexer. E eu tenho resposta para dar para o meu eleitor, porque o prefeito não vota em mim. Quem vota em mim é o povo. Lá, o povão que vota em mim. Então, o prefeito não vota na gente. Então, você tem que responder para o seu eleitor, para aquele que te colocou aqui. Então, o que é certo é certo. Suplementação de verba, desde que especifique. Por exemplo, no caso do terreno, veio assim, para a criação de um parque ecológico. Eu vou falar para o prefeito que ele não faça um parque ecológico, mas eu não sabia que era o meu terreno, que estava sendo desapropriado, porque para criar um parque ecológico não precisa ser assim, um parque, é só você ir desapropriando as áreas e deixando ela e fechando, é um parque ecológico. Aproveitando, senhor presidente, já que o senhor está abrindo o seu coração, e a gente tem que aproveitar esse tempo, porque é difícil, a gente sabe que o seu dia é ocupado, quando houve a eleição, 8 novos vereadores adentraram a Câmara Municipal de Extrema, e da turma antiga, vamos dizer assim, dos remanescentes, 3 sobraram. Passaram-se um ano difícil, esses 8 novos se elegeram entre si, o presidente fizeram a mesa, e num trabalho político que o senhor muito bem sabe fazer, conseguiu contornar essa situação, trazendo daqueles lá, conseguindo convencê-los da sua forma de administrar, do seu jeito de trabalhar. Isso é uma nova forma política na cidade, esse é um novo jeito de administrar, e essa modificou a Câmara. Eu acho que esse trabalho que o senhor fez, nessa conquista de novos eleitores dentre os pares, isso permanece e vai fortalecer o Legislativo? Olha, eu estou trabalhando para fortalecer o Legislativo, porque nós somos 3 poderes independentes. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, a Prefeitura, que é o Executivo, e o Fórum, que é o Judiciário. Os 3 poderes, se possível, andar em harmonia. É o que eu sempre trabalhei para isso. Eu não tenho divergência política, mas aquilo que é bom para a Extrema, pode deixar que a gente está aqui para olhar e estamos olhando. Nós, no nosso caso aqui, eu fiz um trabalho junto com os vereadores, mostrando que eu não era melhor do que ninguém, só que eu teria um outro jeito de trabalhar. Não tem nada contra o meu antecessor, de forma alguma, respeito todos eles. A casa é feita de 11, não é de 6, mas o que acontece? Eu disputei a presidência contra a máquina. Contra a máquina. O Poder Executivo não queria que eu fosse, tanto é que ele foi, acompanhado de outros, pedir voto para vereador que estava junto comigo para que votasse na chapa dele. E ele não teve sucesso. Aí já tinha diferença, agora ficou pior. Mas eu não sou amigo dele. Eu sou amigo do povo, e estou aqui para representar o povo. Até 2016, eu tenho compromisso que eu fui, graças a Deus, com 7 mandatos nas costas, eu fui o 2º mais votado, sempre segurei, a 6ª vez presidente dessa casa, com maior orgulho. Tudo que tem Extrema eu ajudei a fazer. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei pela primeira vez em 88, em 89, o nosso prefeito era do PDT, ele não sabia nem o caminho de Belo Horizonte. Quem levou ele lá em Belo Horizonte, que o governo na época era o Nilton Cardoso, eu tenho documentação do início de verba do ginásio de esporte, do começo das casas populares, de tudo isso que estava bloqueado lá na época. Eu fui juntamente com o Manuel Queiroz Sobrinho, que com muito orgulho, inclusive dei um título de cidadão para ele nesse ano passado, merecidamente, devido àquilo que nós começamos a trabalhar por Extrema. Extrema cresceu, mas eu tenho orgulho e prazer e satisfação de fazer parte da administração, que também fui muito importante, também eu tenho certeza que fui importante por todo o desenvolvimento aqui, tanto na parte urbana como industrial e comercial. E vendo dessa forma, senhor presidente, a gente tem acompanhado a Extrema Web TV,
através da nossa produtora, tem feito as coberturas às segundas-feiras das reuniões e tem visto a aprovação de todos os projetos que passam pela casa. E a gente vê que há realmente uma distribuição de pares. 6 votos na sua base de governo da Câmara e 5 votos na base de governo municipal. E na apreciação, por exemplo, nós vimos aí a lisura da Câmara e desta casa, inclusive dos seus que acompanham, na aprovação das contas municipais, nas contas públicas, né? O senhor parece que teve de 2011 e 2003. Como é que funcionou? Teve duas contas, 2003 e 2011. A conta de 2003, ela foi dosada pelo Ministério Público do Tribunal de Contas. E nós respeitamos o Ministério Público do Tribunal de Contas, que foi pela reprovação. Apesar que na frente o tribunal entendeu que poderia ser aprovado ou não, mas não é o Ministério Público que foi que apontou. Quem somos nós para falar que nós sabemos melhor que o Ministério Público? Sábio é o Ministério Público. Nós somos, além de cargo, ter cargo político. E nós votamos acompanhando os técnicos. Na conta de 2011 foi aprovado aqui por unanimidade. Por quê? Porque tanto o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, quanto o Tribunal, foi pela aprovação total das contas. E nós, nada mais justo que acompanhar eles e saber que eles são os técnicos. Nós acompanhamos a votação técnica. Então, a de 2003 teve até deboche, pressão para votar a conta. Nosso grupo entendeu que não ia aceitar a pressão. Que está certo, que está errado. Esse é o lema nosso. E Extrema pode mais se nós trabalharmos dessa forma. E, presidente, eu queria agradecer a sua compreensão de nos receber por essa uma entrevista até extensa, mas é importante para o internauta e para a Extrema Web TV e para a cidade de Extrema. Feriadão, 21 Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, e logo depois, 22 de abril, a primeira missa, né, no Brasil, lá no Monte Pascoal, na cidade, no estado da Bahia, cidade de Salvador. Como é que o senhor vê isso em relação ao momento que a gente vive, Copa do Mundo chegando, muitas pressões acontecendo? Qual a sua visão a respeito? Olha, eu queria deixar aqui, por 21 de abril, eu leio bastante sobre Joaquim José da Silva Xavier, que inclusive morreu em 1792, esquartejado, da sua cabeça foi decepada, colocado em praça pública. Por quê? Porque ele brigava para defender o seu povo de um imposto, que ele não concordava com aquela quantia de imposto que teria que pagar. Eu acho que o imposto precisa existir, sim, dentro do meu conceito, mas nós deveríamos ter no Brasil um imposto único. Que aí todos pagavam, mas o imposto único. Não um paga mais, outro paga menos, outro não paga nada. E, infelizmente, é assim e até hoje, desde que quando 1792, que o Tiradentes levantou essa bandeira, não teve sucesso por causa de uma ditadura, por causa de um coronelismo que existia. E nós, aqui em Extrema, não queremos isso. Nós queremos que o nosso povo viva bem, tenha tranquilidade. Nós temos receita para isso. O nosso município, nosso orçamento é 130 milhões de reais no ano. Foi aprovado por essa casa, inclusive por mim também, que estava vereador também na gestão 2009-2012. E deve subir mais. Trabalhamos para isso. E nós temos que respeitar o nosso povo, que é o povo extremense. Nós temos que investir mais na saúde. Agora, há pouco tempo teve um projeto aqui que o SUS não está fazendo a sua parte aqui e nós precisamos fazer. Eu acho que a Câmara tem que estar à disposição para ajudar na saúde, a educação. Todo político tem esse discurso, mas na prática às vezes não gosta de fazer. E aqui em Extrema nós estamos cobrando o Executivo para que isso aconteça. Muito obrigado, presidente. Sucesso nesse primeiro ano do seu mandato. Esperamos que a Câmara de Extrema, que a Câmara Municipal, a gente sabe que está sendo bem assistida e bem presidida. Continue com esse trabalho, porque vem novas eleições, um novo trabalho, e a gente espera contar com homens como Vossa Excelência. Eu queria aqui agradecer também vocês por me conceder essa parte, que eu fiz até quase um desabafo, mas verdadeiro, da minha pessoa, de tudo aquilo que eu faço, e quero desejar a todo o povo extremense, a todos os internautas que por hora nos vê,
uma feliz Páscoa, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, proteja cada um, a sua família e todos aqueles que aqui estão na face da terra, passíveis de erros também, que nós não somos perfeitos, mas Deus não contentou todo mundo, não é a gente que vai contentar. O que eu quero dizer é que todos eles tenham uma boa Páscoa e uma feliz Páscoa, e aqueles que são católicos, cada um na sua religião, que procure pelo menos um pouquinho da igreja, qual que seja a sua igreja, para fazer a sua oração e orar para que nós tenhamos um Brasil melhor. Está aí, presidente José Maria do Couto, da Câmara Municipal de Extrema, para a sua Extrema Web TV. Extrema na internet para você.